você precisa compreender como que funciona a sazonalidade do mercado, porque como nós, da área de automação, e especificamente a área de automação industrial, depende de uma boa performance no mercado de trabalho de forma geral, então a gente precisa entender como que está o comportamento a nível Brasil e a nível mundo, porque a partir disso vem umas ideias. Será que essa profissão realmente é uma profissão do futuro? Eu não falo que é do futuro, é uma profissão do agora, mas será que tem oportunidades para mim? E se tem, onde essas oportunidades estão? Então, a primeira reportagem que eu peguei, na realidade, ela foi um artigo até grande, eu posso depois colocar o link aqui para vocês, que fala que o mercado da indústria 4.0, e aí quando eu falo de indústria 4.0, eu estou falando de robótica, IoT, inteligência artificial, blockchain, digital twin, impressão, manufatura aditiva, né, que é a parte de impressão 3D, fora outras tantas áreas que são específicas da automação industrial, está com uma propensão de investimento muito alta. Então, você vai ver aqui que o mercado ele investiu no ano de 2023, o investimento nessas novas tecnologias voltadas para a indústria 4.0 no ano de 2023 foi cerca de 139 bilhões de dólares. E há uma estimativa agora que haverá investimentos nos próximos anos, como mostra a tabela, de 547,1 bilhões. Por que o investimento é muito importante para você entender sobre o mercado de forma geral? Pessoal, se as indústrias elas pretendem continuar no mercado de trabalho, elas têm que cumprir 3 objetivos. Eu considero que toda indústria possui 3 objetivos. Se você já entender isso aqui, já vai ter você já vai estar bem na frente de muita gente. Quais são os objetivos? Melhoria de produto, melhoria de processo e redução de custo. Então, toda indústria, no Brasil, fora do Brasil, tem como objetivo melhoria de processo, produto e redução de custo. Só é possível você cumprir qualquer uma das 3, e as 3, uma impacta sobre a outra, se você investir em automação. Por isso a necessidade, e por isso esse artigo fala que as empresas pretendem investir em automação. E aí vem um detalhe muito importante, muito importante. Se há investimento, existe também a necessidade de profissionais que atuam na área justamente para conseguir suprir essa carga tecnológica que vai ser aplicada. Então, eu estou falando de colocar instrumentação. Se não tiver um cara com um know-how ali em instrumentação, consequentemente, a gente não adianta investir. O capital humano, ele é tão importante quanto o capital financeiro que vai ser aplicado. Então, as indústrias possuem esse conhecimento, beleza? Então, essa é a primeira parte aqui da live. Segunda parte da live, Brasil precisa de engenheiros, e aí, se você for ler, ele não fala apenas de engenheiros, mas tecnólogos, técnicos, e o problema está longe de ser resolvido. Essa é uma reportagem da Isto É. Se a gente olhar aqui, faltam profissionais no Brasil, a oferta de vagas supera a quantidade de especialistas disponíveis. Cara, aí vem uma coisa meio que não dá para entender. Se está faltando gente no mercado, por que as pessoas não estão conseguindo entrar no mercado? Por que elas estão indo para o Uber? Cara, eu não tenho nada contra o Uber, certo? Eu não tenho nada. Eu acho que se uma pessoa está com pretensão de sustentar a família e tem responsabilidade sobre isso, utilize esse recurso. É uma benção, vai vir financeiramente. Mas eu estou falando assim, se o cara é formado em engenharia, infelizmente, a gente tem ouvido muito, ou tecnologia, que esses profissionais eles estão migrando para o Uber porque não estão encontrando bons trabalhos, cara, tem alguma coisa errada. Porque a gente está falando que a oferta de emprego, a oferta de vagas na área, ela é maior que a capacidade do Brasil em formar engenheiros, em formar técnicos, em formar tecnólogos. E aí, se você entende um pouco sobre a sazonalidade do mercado, você vai perceber se você tem muito produto e pouco consumidor, o produto tende a baixar. Agora, se você tem pouco produto, e quem é o produto nessa gestão? É o técnico, é o tecnólogo, é o engenheiro, certo? E você tem muita oferta, a consequência é que o produto tende a ser mais caro. Então, trazendo isso para a realidade, a consequência é que a mão de obra de engenharia, a mão de obra de tecnologia, ela tende a ser mais cara. Mas eu até fiz um vídeo no Instagram essa semana, e coloquei num vídeo, um story, e eu perguntei por que a mão de obra está barata. E eu vou trazer para você algumas respostas aqui que vai justificar o porquê que em alguns lugares eles pagam tão mal.
E o que a indústria vai ter que refazer, vai ter que pensar, beleza? Segundo aqui é uma terceira reportagem que fala que investimentos na área de automação industrial estão aumentando, aumentaram em 2023. Realmente na parte de robótica, né, cara? A robótica está sendo muito forte. Ele especifica muito aqui robótica, mas automação de forma geral. O investimento cresceu em 2023. Eu estava numa indústria recentemente, antes de assumir uma coordenação de curso, que tinha um aporte financeiro, um investimento na área de automação industrial muito grande, porque sabia que se eles quiserem reduzir o custo, melhorar o processo de forma geral e o produto, eles tinham que investir. Tá, então tem aqui algumas premissas. Não há, assim, há investimento na automação. Se há investimento na automação, há necessidade de mão de obra. Há necessidade de mão de obra e não consegue suprir a necessidade do mercado de trabalho, consequentemente, os salários eles podem ser melhores. Não aplica-se apenas na engenharia, beleza? Não vai aplicar apenas para a engenharia, mas para a área tecnológica. Não sou engenheiro, a pandemia abriu uma grande oportunidade depois de ser despedido. Vivo de programação e projetos elétricos no Zepan. Essa aqui é uma outra parte. Deixa eu ver como é que é o comentário do Pedro Henrique aqui, ó, a respeito dessa área. Muito importante. Isso é verdade, beleza? Após os 45 anos, as portas fecham para quem não tem uma larga experiência na área. O Adilmo, eu vou mostrar para você que não é bem assim, beleza? Não é bem assim. Para mostrar para vocês isso, eu preciso mostrar isso aqui para você. Ó, beleza? Eu tenho aqui um gráfico um gráfico não, né, pessoal? Eu tenho aqui o mapa do Brasil com todos os estados que nós temos no Brasil, beleza? E eu vou utilizar como exemplo São Paulo. Mas isso se aplica a qualquer estado. Estou falando de São Paulo porque eu tenho muito seguidor de São Paulo, beleza? E como eu tenho muito seguidor de São Paulo, eu vou utilizar como exemplo lá. Mas eu, como estou em Goiânia, serve para Goiás. Para quem mora no Tocantins, a mesma coisa. Na Bahia, a mesma coisa. No Sul, em qualquer região do Sul, é a mesma coisa. Onde estão as maiores IES? O que é IES? Instituições de ensino superior ou ensino técnico ou tecnológico. Estão nos grandes centros. Concorda? A capacitação, a maior parte dessas capacitações estão no grande centro. Então você vai ver profissional sendo formado em grandes regiões, como a Grande São Paulo. Aí quando eu falo Grande São Paulo, é São Paulo, Campinas, Guarulhos, aquela região onde tem muita gente, muita gente. Aqui para minha região, a gente tem a Grande Goiânia, então tem Goiânia, Aparecida de Goiânia, tem outras cidades aqui em volta, Belo Horizonte, em Minas Gerais, é Belo Horizonte, Betim e outras cidades que estão ali em volta. Esses grandes centros, onde possui várias cidades e uma quantidade enorme de pessoas, geralmente são os locais onde a formação acontece. Então, as instituições de ensino técnico que capacitam e geram profissionais técnicos, as instituições de ensino superior que capacitam e geram pessoas na área de ensino superior, estão, em sua grande maioria, e quando eu falo maioria, 90% nessas grandes regiões, beleza? Jundiaí também é muito forte o polo industrial. Depois você coloca aí, Pedro, se Jundiaí é numa grande região, num grande aglomerado, certo? Um monte de cidades ali que estão tudo junto ali, que nem sabe quando passa de uma cidade para outra. Beleza. Só que aí, cara, como há uma formação, na reportagem até da Isto É, fala que o Brasil forma cerca de 51 mil profissionais por ano na área de engenharia, e aí não especifica tanto que é na parte técnica e tecnológica, não. Mas engenharia. Como há uma grande formação nessa área, tende a concentrar os seus esforços para conseguir empregos nessas grandes metrópoles. E aí entra um problema, gente. E qual é esse problema? Retornou? Estão conseguindo me visualizar novamente? Estão conseguindo me ouvir novamente? Então, eu acredito que sim, né? E qual que é o grande problema? Como a maioria das pessoas estão nesses grandes centros, e há muitas oportunidades nesses grandes centros, acontece o inverso. As indústrias desses grandes centros, dessas grandes metrópoles, elas não têm a capacidade de fornecer a quantidade de vaga para a quantidade de alunos que formam. Não é verdade? Então, se há mais profissionais do que vagas, se há mais profissionais do que a quantidade de vagas, o que vai acontecer, logicamente? O salário vai lá embaixo e fica muita gente desempregada. Isso aqui é só uma análise de mercado. E eu estou falando isso das grandes metrópoles. Então, o salário vai lá embaixo, beleza? Não. Se há mais quantidade de profissionais do que vagas,
o salário cai, então são salários ruins, beleza? E há muita pessoa desempregada. E essas pessoas vão fazer o quê? Trabalhar de Uber. Porque não consegue um emprego, às vezes precisa sustentar a sua família, ou tem que pagar alguma dívida, vão trabalhar de Uber. É isso que acontece, isso é normal. Só que elas esquecem de olhar para o panorama Brasil. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Deixa eu diminuir e eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Beleza? Vou pegar uma caneta até de outra cor para ficar melhor de visualizar. Ó, tá aqui, imagina que isso aqui é um estado. Beleza? Isso aqui é um estado e nessa região aqui do estado, ó, é onde está a grande metrópole. Aqui, por exemplo, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, essas grandes cidades e que há muitas indústrias aqui também. Nesse canto aqui, ó, tem muitas indústrias. Beleza? O que vai acontecer? Como a maioria dos profissionais estão formando nessas grandes metrópoles e aqui há muitas vagas, só que com salários baixos, muitas pessoas não conseguem trabalhar. As pessoas esquecem que existe toda uma extensão territorial, beleza? Toda uma extensão territorial que existem empresas, e aí eu falo empresas no interior dos estados, indústrias no interior dos estados, que se implantam dentro de pequenas cidades, médias cidades, mais afastadas desses grandes centros, que estão loucas buscando profissionais. Só que esses profissionais não querem ir para o interior, cara. E assim, aí falta estratégia de vida. Como assim estratégia de vida? Porque, olha, se eu fosse uma pessoa que não tivesse experiência profissional, e eu sei que nas grandes metrópoles, a maioria exige conhecimento profissional. A maioria exige conhecimento, a maioria exige experiência profissional. O que eu faria? Cara, eu ia para o interior. Sabe por que eu iria para o interior? Porque, geralmente, as indústrias do interior, elas não conseguem suprir suas vagas. E são muitas. Elas não conseguem preencher. Eu trabalhei numa indústria que tinha vaga de instrumentista. Cara, e estavam pedindo gente sem experiência. Os caras iam treinar o cara lá dentro. Só que, inclusive, ia para o meu departamento para mim treinar. Beleza? Só que não conseguia. E tinha gente desempregada aqui em Goiânia, cara. Isso acontece aqui em Goiás, isso acontece em Minas Gerais, isso acontece em um monte de região. O interior há grandes oportunidades. E se eu fosse uma pessoa sem experiência, eu olharia com carinho para o interior. Para que, pelo menos, abrisse uma porta para mim e lá eu conseguisse experiência. Aí, na hora que eu tivesse uma boa experiência, eu voltava para a metrópole, já que o seu desejo é continuar nas grandes metrópoles, cara, essa seria a estratégia perfeita. Então, eu convido vocês a fazer o seguinte, a olhar um pouco para aquilo que está acontecendo no interior do Brasil, na cidade do interior. A gente tem muitas cidades que precisam de profissionais. Um outro ponto, aqui, ó, eu até peguei uma reportagem, porque você está falando de boca aqui, ó. Entenda por que as empresas estão migrando para o interior. Elas estão migrando. Porque é imposto, pagamento, não há incentivo para ela ter instalada lá. E o problema é que o povo, muitas vezes, essa é a maior dificuldade. Não encontra capital humano. Investe um capital financeiro gigante, mas não tem capital humano. E aí, e um detalhe. Aí entra um segundo ponto. A cidade do interior que tem uma indústria, que tem vagas, mas não tem profissional, elas pagam bem. Elas vão pagar muito bem, com salários muito acima da média daquelas cidades que são das grandes metrópoles.